Então vamos entender o seguinte, eu sou engenheiro eletrônico de formação, todas as minhas pós-graduação, eu tive uma passagem pela Escola Superior de Guerra, passei a minha MBA na Fundação Getúlio Vargas, fiz o mestrado em gestão empresarial na Unialfa, hoje sou doutorando na Unine, na Universidade Interamericana, Internacional Ibero-Americana, né, na área de gestão também. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu fui bem sucedido, fiz carreira executiva em empresas multinacionais, empresas grandes, cheguei a cargo de direção geral, fiz uma carreira brilhante. Tá? 2007 eu deixei de trabalhar de empregado e fui trabalhar para mim mesmo. Fui bem sucedido na carreira empresarial, fui um empresário bem sucedido, né? Eu tinha 3 empresas. E em 2015 eu quebrei, eu falei. Com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem de conhecimento de gestão, e a minha área é especificamente financeira, né? Sou muito especializado, tenho um alto grau de especialização na área de finanças corporativas e gerenciamento de projetos. Eu falei. Tá? E falei assim, de uma maneira que eu lembro como se fosse hoje, em junho de 2015, eu perdi 100% da minha carteira de clientes e tive 100% de inadimplência. Um negócio assim, foi a tempestade perfeita, né, em termos empresariais. E aí, nesse processo, eu perdi tudo, todo o patrimônio construído ao longo aí de... Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, carteira assinada, né? Então vocês imaginam aí, 2015, 1967, eu estava aí com 48 anos. Aos 50 anos de idade, eu me vi falido, completamente falido, de precisar da caridade das pessoas. Nesse momento, algumas pessoas, a grande maioria das pessoas me viraram as costas, amigos, eu ligava no celular, não me atendia, me binava, porque achava que eu ia pedir dinheiro. Infelizmente, o meu casamento, ele derreteu. E aí, o que aconteceu? Eu me vi sozinho e precisando da caridade das pessoas. E eu não conseguia entender como que isso pôde ter acontecido comigo. Culpava Deus, culpava as pessoas, culpava o mundo, culpava o governo, porque o governo mentiu, que a situação do Brasil estava de uma maneira e os bancos estavam tudo coleados, os bancos soltavam os relatórios financeiros compatíveis com o que o governo estava soltando. E o moral da história é que eu me vi falido, sem um dinheiro para fazer a feira no final de semana. E algumas pessoas me deram a mão e foi o que me permitiu sobreviver. Gente, eu vi colegas meus dar tiro na cabeça, eu vi colegas meus que faliram também, ir para o mundo das drogas. Eu vi colegas meus se enveredarem aí pela promiscuidade, realmente se destruírem enquanto pessoas. E foi um processo muito, muito doloroso. Eu vendo aquilo acontecer no meu lado, outras pessoas que trabalharam também a vida inteira e quebraram, uma coisa muito, muito difícil, muito, muito difícil. E eu lembro que em 2016, eu fui levar meu irmão Kleber, cirurgião dentista, estava com um problema de hernia de disco, em Itapuranga, no médio lá, que ele fazia algumas cirurgias espirituais. Eu fui levar meu irmão, porque ele não podia dirigir, para o meu irmão passar por essa cirurgia. Chegamos lá de madrugada, um pouco antes das 6 da manhã, fomos ser atendidos lá por volta das 2 horas da tarde. Ele faz um trabalho fantástico lá, o médio, né, seu José. E aconteceu que a entidade... que no momento que meu irmão entrou, ele foi na minha frente, passou pela entidade, a entidade fez um passe nele, passou uma garrafada, e quando eu entrei, ele falou para a equipe, eu vou pedir licença para todo mundo, fica só enfermeira-chefe, eu preciso fazer um procedimento nesse irmão. E aí, ele me operou a coluna, 5 hernias de disco, eu tinha 3 hernias de discos lombares e 2 cervicais. Ele me operou a próstata, eu não estava conseguindo urinar. E me operou a vista, e eu não sabia que estava com problema de vista. E foi uma cirurgia muito dolorosa, eu senti toda a dor dos cortes, apesar que eu não tive uma gota de sangue derramado. Não ficou cicatriz externa, mas eu senti toda a dor do procedimento. E o fato é que quando eu saí de lá, eu senti a dor das hernias de disco 24 horas por dia. Quem tem hernia de disco aí sabe do que eu estou falando. Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei sem dor na coluna. A primeira coisa que eu cheguei na hora que eu cheguei em casa foi fazer um xixi, o melhor xixi da minha vida, porque eu não estava conseguindo urinar, sentia dores horríveis por urinar por causa do bloqueio da próstata, a próstata bloqueando a uretra, né? Quem também tem problema de próstata sabe do que eu tô falando. E o fato é o seguinte, eu tava com um exame para levar no oftalmologista que eu tinha feito, e quando eu levei o exame no oftalmologista 15 dias depois um pouco mais de 15 dias depois da cirurgia espiritual, o médico virou para mim e falou que nós vamos ter que te operar urgente. Cara, esse exame você tinha que ter me trazido antes, eu quero uma contraprova desse exame. Quando eu fui fazer a contraprova, não apareceu nada, eu estava curado. Aí eu fiquei louco. Eu não entendi como que aquilo poderia ter acontecido comigo. Gente, eu sou engenheiro eletrônico, a minha coisa é física, matemática, toda a vida fui. Fiz escola técnica, né? Meu primeiro rádio eu montei com 11 anos de idade, então essas questões metafísicas, para mim, elas simplesmente não existiam. Tarô para mim era coisa de cigano, coisa de cartomante. O maior preconceito do mundo. Hoje eu sou cabalista.
Agora vocês pensam. Então, eu fui tentar entender o que tinha acontecido comigo. E eu fiquei louco com esse negócio. Eu não consegui entender. E aí, eu comecei a estudar todas as escrituras, Bíblia católica, Bíblia evangélica, a obra do Kardec, budismo, shintoísmo, o livro tibetano dos mortos, o Alcorão, a Torá, a gnose, teosofia, todas essas doutrinas eu estudei. E por final a cabala. E mesmo assim não fez sentido. Aí uma amiga minha, então, a Patrícia, ela era nossa, operava lá no centro que a gente prestava serviço junto com a gente, tal, vendo o meu sofrimento, ela veio e me levou pro Reiki. E aí, no Reiki, eu comecei a receber Reiki. E aquele negócio começou a fazer bem para mim, e eu comecei a estudar as terapias integrativas. Então, a religião, as doutrinas, os dogmas não me satisfizeram, não consegui encontrar o que tinha acontecido comigo. Aí, eu comecei a estudar as terapias integrativas. Aí, estudei o Reiki, estudei a apometria quântica, estudei as constelações sistêmicas familiares, estudei a questão da PNL, aí alguma hipnose ericksoniana, estudei o barras de axis, e nesse processo, a Patrícia, então, colega de centro, nós fomos fazer um atendimento do irmão que estava com ataque, ele sofreu um ataque espiritual por causa do álcool, era alcoólatra, a gente foi prestar um socorro para ele à noite no centro, no hospital samaritano, e a gente teve que comprar um sanduíche para a filha dele que estava fazendo assistência para ele lá. E aí, a Patrícia falou que ia fazer um curso. Eu falei, que curso que é esse, Patrícia? Ela falou, não, é Theta Healing. Eu falei, como é que é isso? Ela falou, não, porque a gente vai no 7º plano, tal, de lá a gente faz comandos e a pessoa ressignifica. Não sei o que. Eu falei, Patrícia, que é isso? Isso é a história da carochinha. Como é que você vai fazer um negócio desse? E uma grana que pagava na época fazer o curso do Theta Healing, né? E ela fez o básico avançado. Aí eu falei, não, eu vou... Quem que é a autora desse material aí? Ela falou, Vaiana Stable. Eu falei, não, eu vou baixar o livro dessa mulher aí, vou estudar os livros dela, porque eu não quero que você faça isso não, isso é perda de dinheiro. E aí, gente, na hora que eu fui estudar o livro da mulher, eu baixei os livros em inglês, né? Comprei em inglês. Comprei o DNA básico, avançado e o Doenças e Desordens. Fui estudar e o negócio fez muito sentido, por incrível que pareça. Eu na busca, e eu fiquei na dúvida com aquilo, falei, gente, será que esse negócio tal? E eu só estudei aquilo, mas na minha cabeça fez algum sentido, já tinha estudado muita coisa, já tinha feito Body Talk, estudado Body Talk, a TFT, FT, tal, todas essas coisas aí. E aí aquilo fez muito sentido para mim, né? E eu falei, Patrícia, você pode fazer o curso. Ah, mas você não achou que era... Então, pode fazer o curso porque ele tem alguma questão aí que faz sentido. Mas as terapias, gente, não me trouxeram aquilo que eu estava buscando, porque não tinha conjuminância, o troço não conectava, né? Não conectava, tal, aquela história. Aí um dia eu estava na frente da televisão e eles tinham acabado de descobrir o Bose-Higgs, e o físico do acelerador de partícula que descobriu o Bose-Higgs estava dando entrevista, tal, e ele falando aquilo, eu acompanhando a entrevista. Aí ele falou assim, assim, porque o universo, quando teve o Big Bang e sofreu aquela expansão, né? Aquela explosão foi uma explosão silenciosa, escura, e aí uma energia altíssima. Aí na fração de segundo seguinte começaram os elementos a serem formados, tal, e aí no momento seguinte quando os gases nobres foram formados, o universo acendeu igual a árvore de Natal. Aí na hora que ele falou isso, eu senti uma descarga no meu corpo, e eu fiquei meio assim, meio atordoado. Eu falei, gente, as escrituras estão falando de quântica, será que é isso que está falando? E me veio na hora a passagem do Gênesis. No início era só escuridão, e Deus ordenou, faça-se a luz, e a luz foi feita. E aí aquilo eu senti um arrepio muito grande, e eu fui para as escrituras, fui para a Bíblia e comecei a ler as passagens, e amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, os 10 mandamentos, olhai os lírios do campo, tudo que pedirdes, crendo que receberam, vocês receberão. E aquilo foi entrando como todo o conhecimento que eu vi, tudo que eu estudei, foi se conectando a uma velocidade muito grande na minha cabeça e de uma maneira que eu não conseguia controlar, parecia que não era eu. Aí a Patrícia, Eric, eu tô com uma criança que ela tá com alergia a tudo, ela come pera em pola e dá edema de glote, e ela tem que correr pronto-socorro, come maçã em pola, e a menina com alergia totalmente descontrolada. Você me ajuda a atender ela, porque eu não tô segura dos comandos e tal. E eu falei, não, Patrícia, eu vou, te ajudo a atender ela, mas olha, eu não fiz o curso, eu só li o livro da Vaiana e tal. Eu falei, não, me ajuda lá, tal. O moral da história, gente, a gente fez um atendimento conjunto. A Patrícia, para quem não sabe, ela tem a visão remota completa, ela tem a clarividência perfeita, ela vê todas as linhas de tempo, todos os campos, tal, ela consegue fazer projeção astral, ela faz teletransporta para outro lugar, vê o que está acontecendo, vê todos esses quadros, ela consegue
consegue enxergar todos os corpos sutis, consegue enxergar todos os chakras e tal. Então é como se fosse atender do lado da Patrícia, a mesma coisa que um monitor de ressonância magnética 3D do campo sutil. Então dá uma tranquilidade pra gente, você vê que tudo tá acontecendo, ela vai te falando tudo tá acontecendo no campo da energia, né? Os corpos do platérico, astral, mental, causal, búdico e ático, vê tudo. Aí a gente fez a sequência de comandos e na época a gente tinha estudado o Reiki, eu tinha estudado mais coisas, mas ela tinha estudado o Reiki e o Theta Healing, né? Eu tinha estudado já Barra já, que tinha passado por um monte de terapia, já apometria e tudo, né? Ah, e a radiestesia também. Tinha estudado a radiestesia. Já estava fazendo radiestesia já. O que aconteceu? 10 dias depois, a mãe faz um contato com a Patrícia e a menina tinha se curado. Ela parou de ter alergia. Aí eu falei, gente, esse negócio tem alguma coisa, tem algum sentido. E aí nasceu a TQA. A TQA, a terapia quântica aplicada, nasceu nesse dia. E a gente começou uma série de atendimentos, e atendendo com reiki, atendendo com radiestesia, e algumas energias de outros planos a gente conseguia pegar na radiestesia, fomos fazendo atendimento e tal. E aí começou a acontecer que em alguns atendimentos os comandos não eram efetivados. Os comandos não aconteciam. E a gente ficava se questionando, eu dava o comando e a Patrícia fazia um sinal até para não perturbar, não impressionar o partilhante, né? Só fazia assim para mim. O comando não era aceito. Ela falava que ficava rodando, tipo aquela bolinha do Windows, é o comando, ficava rodando para acessar o campo da pessoa e não encaixava, não era aceito. E aí chega nas minhas mãos a obra em inglês do David Hawkes, professor David Hawkes, que desenvolveu a tabela Hawkes do nível da consciência. E junto com isso, chega para mim a obra do professor Hammer, da Nova Medicina Germânica, da GNM. E aí eu mergulhei no estudo, importei o livro do Hammer e fui estudar a Nova Medicina Germânica, que tem a ver com as causas raízes, dos impactos das emoções, que são protocolos, as doenças são protocolos biológicos que respondem a um conflito emocional mal resolvido ou bem resolvido. E aí, gente, na hora que eu vi que a hierarquia das emoções que o professor Hawkes demonstrou e a Nova Medicina Germânica, aí sim a TQA incorporou. Ela ganhou corpo, porque a gente associou os comandos, a gente conseguiu apurar os comandos ficaram muito efetivos e a identificação da causa raiz também a gente conseguiu fazer uma triagem muito objetiva, a gente conseguiu. E aí o que aconteceu? A gente começou de cada 10 pessoas, 9 saíam ressignificadas. Depressão, síndrome do pânico, câncer, vitiligo, psoríase, fibromialgia, N mais uma doença, doenças de pele, a parte de alopécia, queda de cabelo, e as coisas foram vindo, acontecendo, e as ressignificações acontecendo, tudo com base na quântica. Nesse ponto eu já estava estudando nas obras do Amit Goswami, do Brian Greene, de todos esses autores, né? Bob Proctor, todos eles. Professor Hélio Couto, né? Fiz os cursos deles todos, e a gente foi ajustando, e a gente percebeu que o comando poderia ser colocado num shampoo, poderia ser colocado numa água. A gente, em atendimento, a gente atende só com o comando verbal e mental, porque atende à distância também, o efeito é o mesmo. As pessoas dizem, mas tem que ser presencial. Não tem que ser, pode ser do outro lado. Eu atendo gente do mundo inteiro e tem os efeitos, né? E aí, o que aconteceu, pessoal? Aí a TQA deu um salto. A TQA deu um salto muito grande, e a gente começou aí, de cada 100 pessoas, 95 ressignificavam, 5% a gente não conseguia acessar. E esse 5% ainda continua, mais ou menos 5%. Por quê? São pessoas que não permitem, por algum motivo, às vezes o problema da pessoa traz algum benefício paralelo para ele, ou os desistentes, pessoas que não querem mais ou desistiram. Então, a gente não consegue acessar o campo para poder ajudar. Então eu queria agora, nesse momento, falar para vocês que a TQA nasceu dessa maneira. Aí eu já tinha me divorciado e aconteceu do encontro meu e da Patrícia. E a Patrícia queria ser mãe, o desejo de ser mãe, já estava com 40 anos já, me pediu para ser o doador para ela, do material genético, né, do sêmen, para fazer inseminação. A probabilidade dela engravidar era de menos de 2,5%, e aconteceu que ela engravidou e hoje estamos juntos. É minha esposa, minha família. Maria Clara é o fruto da TQA, é ser de luz que veio abrilhantar as nossas vidas, né? Veio dar sentido à minha vida, à vida dela, e hoje nós somos uma família, e é uma menina que, em um outro momento eu vou contar a história com mais detalhe, foi anunciada, né? A Patrícia viu ela antes dela ser concebida, e ela acompanhando a gente nos atendimentos, ela vinha acompanhar os atendimentos, dava assistência espiritual nos atendimentos, e vem missão para esse plano, né? É uma coisa que me emociona muito quando eu falo nisso, porque realmente foi uma coisa fantástica.
Ma-